Fala pessoal, Silvio Ribeiro aqui do Harmonia Essencial. Seja muito bem-vindo a mais um de meus cursos. Neste caso aqui nós vamos abordar tudo sobre os campos harmônicos. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por confiar em meu trabalho. Rapidamente que nós vamos passar neste curso, que é tão importante, né? Você com certeza já sabe a importância de saber sobre o estudo do campo harmônico em relação a tirar músicas de ouvido, a fazer as suas próprias composições. Então, vai ser um curso muito detalhado, onde sem dúvidas você irá tirar um grande proveito nesta questão sobre os campos harmônicos, para que você possa também dar continuidade em seu progresso musical. Obviamente, né, nós não vamos parar por aqui, é apenas uma etapa, uma parte do estudo musical, mas acredito que após este curso você vai conseguir se virar muito bem neste quesito sobre campos harmônicos. E nós vamos comentar sobre o que é campo harmônico, formação do campo harmônico maior, né? Exemplo de músicas com o campo harmônico maior, fazendo também modulações para nós treinarmos o campo harmônico. Posteriormente o campo harmônico menor, e aqui eu quero que a partir aqui, né, do capítulo 4, eu gostaria que você tivesse um pouco mais de atenção no estudo, pois o campo harmônico maior, ele vai ser de certa forma mais fácil, né, mais light. Agora o campo harmônico menor, ele vai requerer de você uma atenção maior e você vai entender o porquê, né? Mas nós vamos falar sobre o campo harmônico menor. Depois, campo harmônico maior versus campo harmônico menor, uma breve comparação. Campo harmônico menor harmônico, vou até fazer essa correção aqui já no livro. Agora sim, campo harmônico menor harmônico, né? Posteriormente, campo harmônico menor melódico. Então você percebe que aqui no campo harmônico menor, nós vamos ter 3 campos harmônicos, né, para formar um só. Você vai entender depois. Mas é isso. É um curso completinho aí para você entender de uma vez o campo harmônico, ou melhor, os campos harmônicos, e peço uma atenção maior para o estudo do campo harmônico menor, que nós vamos ter um pouquinho mais de trabalho. Vamos nessa. Então aqui no capítulo 1 nós vamos abordar o que é campo harmônico. Acompanhe comigo aí também seu material. Nessa questão aqui, eu nem falo muito sobre os acordes que um campo harmônico possui, né? Mas simplesmente me atento sobre a palavra campo harmônico, né? Separando cada um uma. Campo e depois harmônico. E faço uma analogia aqui em relação a um campo de futebol, por exemplo, né? Que a palavra campo, ela nos dá uma ideia de delimitação, algo realmente que existe dentro de um certo espaço e é realmente delimitado, né? Por exemplo, daqui até aqui, daqui até aqui. Então, o campo, ele nos dá essa ideia de algo fechado, algo específico. Até fala aqui, né, que no caso do futebol, ele nos indica que há o jogo, né, dentro deste campo, há os jogadores, há a bola, a arbitragem e tudo mais. Então, dá essa ideia de espaço delimitado, né? E em relação a um campo harmônico, né, nós temos o campo, a ideia delimitada, e um campo harmônico, né, em relação ao harmônico, que dá a ideia de que algo que está ligado harmoniosamente entre si está dentro de um local delimitado, que é este campo, né? E realmente é isso, né? O campo harmônico, ele trata-se de determinados acordes que possuem relação entre si, e estes acordes delimitam um espaço que podemos chamar de campo harmônico ou uma tonalidade. Então nós podemos colocar como sinônimo, né, campo harmônico e tonalidade. Um exemplo, campo harmônico de Dó maior e tonalidade de Dó maior. De certa forma, são até mesmo sinônimos, né? Nós podemos utilizar da mesma maneira. Então o interessante é isso, né, para nós focarmos nessa parte sobre o que é campo harmônico. Realmente é que existem certos acordes, então, né? Temos um espaço X
igual um campo, né? Nós vimos ali. E existem determinados acordes ali dentro que eles possuem certa relação entre si, ou alguma relação entre si. Então, não quer dizer então que um campo harmônico seja qualquer tipo de acorde, né? Acordes aleatórios ali, você coloca lá e beleza, aconteceu. Não, eles existem uma relação entre si, nós vamos ver que eles são oriundos de um mesmo local, né? E por isso eles fazem parte deste campo harmônico, né? Desse chamado campo harmônico. E nós vamos ver também a quantidade destes acordes que delimitam este espaço, que delimitam este campo, né? E falando sobre isso, sobre o tom da música ou o campo harmônico da música, nós sempre ouvimos ou já ouvimos em algum lugar alguém falando assim, né? Dá o tom da música, né? Me dá um tom de dó maior, me dá um tom de ré menor, então maestro, tom de mi menor. Então neste caso aí, quando o músico ele pede o tom da música, na sua mente ele cria-se determinados possíveis acordes que a música possuirá. Então o fulano lá, como exemplo aqui, né, que eu dou, né? O exemplo, o cantor lá pediu um tom de sol maior. Na verdade, então, na mente de quem conhece o campo harmônico, irão aparecer determinados possíveis acordes, né? Que estão dentro da tonalidade ou do campo harmônico de sol maior. Não será algo assim como eu comento aqui, como um chute, um achômetro, né? Poxa, estou no tom de sol maior, será que vai aparecer um ré bemol? Pode ser que apareça também, né? A gente não sabe, né? Mas de maneira simplificada, nós vamos ficar delimitado naquele campo, naquele espaço delimitado destes acordes que fazem parte da tonalidade de sol maior, né? Não será um achômetro, não vou ficar caçando acordes aleatoriamente, mas sim nós iremos ter uma base de acordes que nos proporciona um certo direcionamento, neste caso aí, de tirar uma música que algum cantor pede, né? Ou até mesmo de tirar músicas de ouvido, né? Se você acha um acorde principal ali, um acorde tônico, e de repente encontrou que seja um Lá maior. Então você acredita que a tonalidade esteja em Lá maior. Sendo isso, você já ficou também delimitado a este Lá maior, né? Para você tirar a música de ouvido, você não vai ficar caçando qualquer tipo de acordes, mas principalmente vai ficar neste campo, né? Nestes acordes de Lá maior. E uma observação interessante é que o estudo da música não se restringe apenas ao uso dos acordes pertencentes a uma tonalidade, pertencentes a este campo. Existem outras possibilidades, né? Por exemplo, eu falei Lá maior. Para quem conhece aí, né? Um Ré bemol não é um acorde que faz parte do campo harmônico de Lá maior. Tudo bem, mas ele pode aparecer em outros tipos de funções, como um sub 5/7, um acorde de aproximação, mas nós não vamos entrar nesse quesito, né? Nós vamos ficar restrito ao campo harmônico. Mas é interessante que você saiba que, apesar de que nós estamos no campo, na tonalidade de Lá maior, aqueles 7 acordes principais, né, que nós vamos formar, não quer dizer que a música vai ficar simplesmente nele. Você vai se basear naqueles 7 acordes principalmente, né? Obviamente, caso um estilo musical seja um pouco mais sofisticado, irão aparecer outros tipos de acordes, mas que também não são aleatórios, viu? Eles existem uma lógica aí para surgir, por exemplo, este Ré bemol, para surgir, por exemplo, este Mi bemol aí na tonalidade de Lá maior. Não é algo aleatório também que simplesmente o compositor escolheu. Pode ser também, né? Que ele gostou do acorde e coloca lá música, infinitas possibilidades aí, né? Mas na maioria das vezes existe uma lógica por trás e você vai encontrar essa lógica aí no estudo da harmonia funcional. Posteriormente a este curso você pode até clicar aqui no próprio PDF para você dar uma olhada nos materiais de harmonia funcional, que são assuntos bem mais complexos aí, vai bem mais tempo de estudos e análises. No entanto, e falando sobre essa parte aí de acordes que pertencem a um determinado campo harmônico, nós aqui neste curso nós vamos nos reter na formação específica deste campo harmônico
e a partir disso você pode se desenvolver mais também. No item 1.2 eu comento um pouco mais sobre isso, dando um exemplo de campo harmônico para tirar músicas de ouvido, né? Assim como também um cantor pode nos pedir uma tonalidade, né? Me dá um tom de Fá maior, por exemplo. Quando nós formos tirar música de ouvido, o campo harmônico também, ele servirá como uma base de acordes para nós seguirmos, né? E não ficarmos igual bobos aí procurando qualquer tipo de acorde. Principalmente se uma canção mais simples ainda, né? Vai ser bem fácil você se basear nesses acordes para tirar música de ouvido. O exemplo que eu dou aqui é que quando estiver procurando o acorde de uma música, encontrar algum, por exemplo, um Ré menor. Vamos pensar bem agora, né? Conhecendo as ferramentas do campo harmônico que nós vamos aprender aqui neste curso, nós já vamos ter uma ideia em nossa mente sobre quais possíveis tonalidades o acorde Ré menor pertence, hein? Isso que é interessante também. Você está procurando, tirando a música de ouvido, e de repente você conseguiu encontrar um acorde, que este acorde é o Ré menor. Legal. A quais tonalidades possíveis, prováveis, né? Quais possíveis tonalidades este acorde Ré menor pertence? Será que ele pertence a um campo harmônico de Mi maior, a um campo harmônico de Si bemol, a um campo harmônico de Dó? Ou quantos campos harmônicos possuem o acorde Ré menor? Se você já tem isso em mente e você achou, tem certeza absoluta que encontrou um acorde Ré menor, e você tem em mente e praticado realmente o estudo do campo harmônico, você já vai fazer algumas eliminações de tonalidades, né? E nesse exemplo prático, encontrei um Ré menor na música, né? Um acorde qualquer, e com o conhecimento da ferramenta do campo harmônico, eu não vou ficar procurando os demais acordes na tonalidade de Mi bemol. Por quê? Pois sei que Ré menor não pertence ao tom de Mi bemol. Já tive a dificuldade de encontrar este Ré menor. Poxa, qual que vai ser o próximo? Assim, eu vou ficar procurando onde? Em Si bemol? Vou colocar um Si maior agora? Você já vai conseguir fazer estas eliminações. Como exemplo aqui, não vou ficar procurando o acorde na tonalidade de Mi bemol, pois eu sei que realmente um acorde de Ré menor não está dentro ou não cabe dentro da tonalidade de Mi bemol. Bom, assim sendo, facilita muito tirar uma música de ouvido, uma vez que eliminará várias possibilidades de tonalidades que não são inerentes ao tom do acorde encontrado, que não faz parte desse acorde encontrado. Então você encontrou o Ré menor, você já elimina vários campos harmônicos, né? Com o conhecimento do campo harmônico, né, que você tem. Aí quando você encontrar o segundo acorde ainda, caso você consiga, ficará mais simples ainda de encontrar os restantes, pois as suas possibilidades vão se fechando, né? Eu encontrei um Ré menor, legal, eu tenho algumas possibilidades de campos harmônicos, né? Mas depois eu também encontrei um Mi menor. Poxa, Ré menor e Mi menor juntos vai dar um certo campo harmônico específico, uma tonalidade específica. Você vê como nós vamos fazendo estas eliminações? Neste caso aí de Ré menor e Mi menor, eu sei que vai estar na tonalidade de Dó maior, né? Serão os acordes menores Ré menor e Mi menor. O único campo harmônico que aceita esses dois acordes será Dó maior. Então, se eu encontrei Ré menor e depois Mi menor, eu já sei que a música estará dentro desse contexto de Dó maior, Lá menor ou alguma coisa parecida com isso aí. Não sei se você já pensou nisso alguma vez, mas é bem interessante, né? Como que nós podemos fazer tais eliminações e ter um raciocínio rápido na hora de nós tirarmos músicas de ouvido e também fazer nossas composições ou tentar seguir algum cantor, etc. E neste quesito sobre músicas de ouvido e campos harmônicos, eu sugiro que você assista a essa aula, tirando música de ouvido, é um treino prático. Se você quiser até parar o estudo aqui realmente, clica aqui lá no PDF, ó. Só dá um clique que você será redirecionado para esta aula, onde eu tiro uma música que está em tonalidade menor, mas ela também modula para a tonalidade maior. Então eu comento muito sobre campos harmônicos
e estas eliminações de acordes aí, tirando música de ouvido realmente na prática. Então, para a aula aqui, se você quiser, ou termina, né, toda a aula 1 aí, volta lá, clica e assista esta aula aqui. Eu creio que seja uns 15 minutinhos aí, mas será bem interessante para você entender o que eu estou comentando aqui, viu? Aí seguindo para o item 1.3, o campo harmônico e tonalidade são a mesma coisa, mas nós comentamos um pouquinho sobre isso, que de certa forma, campo harmônico e tonalidade são sinônimos, né? Pode ter alguém que vai lá para os teóricos mais além, mais lá medievais, encontrar coisas para confundir a sua mente, mas basicamente, quando você estiver conversando com alguém, ou com algum outro músico, ou estiver tocando música na prática com alguém, se falar o campo harmônico ou a tonalidade, de certa forma, vão ser sinônimos, né? Por exemplo, quais acordes pertencem à tonalidade de Sol menor? Ou tom, né? Quais acordes pertencem ao tom de Sol menor? Ou quais acordes pertencem ao campo harmônico de Sol menor? Percebe que eu usei tom de Sol menor, né? Tonalidade, ou campo harmônico de Sol menor, induzindo você aí a pensar que a tonalidade e o campo harmônico são sinônimos, né? Nós podemos utilizar da mesma maneira. Ambas as maneiras estão corretas de se pensar e no mais íntimo de seus significados, os dois conceitos referem-se ao mesmo fato. Qual fato? Que os acordes que estão dentro de um tom qualquer, né? Quando eu falo qual a tonalidade de Sol menor ou qual o campo harmônico de Sol menor, tonalidade ou campo harmônico em relação a Sol menor aqui, né, no exemplo, estou me referindo a os acordes que estão dentro de um tom, neste caso aqui, de Sol menor. Então veja que interessante. Quando você for falar com o seu amigo músico aí sobre o tom ou campo harmônico de uma música, ele pensará sobre os acordes possíveis que serão utilizados e toda a bagagem que isso acompanha, né? Ele vai pensar naquele campo harmônico, naqueles acordes que estão lá dentro dessa tonalidade, né? E também tudo isso que traz a este campo harmônico, como exemplo que as escalas que ele vai utilizar, as técnicas no instrumento específico, né, de cada um, as tensões nos acordes, como tensão de nona, 11ª, 13ª, né? Dó com sétima maior e nona. Dó com sétima maior e 11ª aumentada. Ré menor com sétima e nona. Ele já consegue pensar também sobre as tensões dos acordes deste campo harmônico. Agora, vale lembrar aqui que neste material nós vamos nos reter simplesmente à formação dos acordes dentro do campo harmônico ou dentro dessa tonalidade. Em relação a essas tensões de acordes de nona, 11ª, 13ª, eu não vou me adentrar aqui, pois vai ficar um assunto muito extenso para o que nós estamos querendo abordar. Vou comentar em um outro material sobre isso, que serão os modos gregos, né? Ou os modos gerados a partir da escala maior e a partir da escala menor, onde nós vamos ter uma visão maior sobre essas tensões de nona, 11ª e 13ª e tantas outras, né? Mas fica aí legal para você analisar quais são essas bagagens, né? As consequências de nós estudarmos e sabermos o campo harmônico, né?